A Justiça Militar da União é a mais antiga do Brasil. Tem 204 anos. No Superior Tribunal Militar, a corte é formada por 15 ministros. Para falar sobre o direito à justiça militar, a reforma política e ainda a violência contra a mulher, a nossa entrevistada é a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Ela é a primeira mulher a chegar ao STM. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Quem agradece sou eu, não apenas em meu nome, mas também da Justiça Militar da União, pela oportunidade de poder divulgar um pouco essa ainda desconhecida justiça junto aos operadores do direito. Ministra, qual é a competência do Superior Tribunal Militar? Na verdade, a Justiça Militar da União como um todo tem por competência julgar os crimes militares definidos em lei, que são aqueles que estão tipificados no Código Penal Militar. E nós julgamos tanto civis quanto militares, contanto que esses crimes sejam perpetrados contra a administração militar ou as Forças Armadas. Como o STM se integra no Poder Judiciário? Na verdade, o Superior Tribunal Militar é a justiça mais antiga do Brasil. Ele se integra ao Judiciário desde a Constituição de 32 e é uma justiça especializada como a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Portanto, nós fazemos parte da jurisdição, pode-se dizer assim, constitucional, num sentido lato, não é? Ou seja, nós fazemos parte da estrutura do Poder Judiciário desde a Carta Política de Getúlio Vargas, em 1932. Nos julgamentos, há diferenças de posições entre civis e militares? Na verdade, existe porque são visões de mundo diferenciadas. E eu posso até exemplificar o crime da deserção. A deserção para um militar é um crime imperdoável, é um crime de lesa pátria, e eu compreendo perfeitamente bem a posição dos militares. Mas muitas vezes nós, civis, temos uma visão mais flexibilizada acerca de um jovem desertor que saiu do exército, que abandonou as forças por um problema pessoal, ou às vezes por uma questão emocional. Mas basicamente, quer dizer, os militares eles têm uma visão muito rígida sobre a formação e a estrutura das Forças Armadas, e eu compreendo, eu acho que tem que ser assim, porque as Forças Armadas, elas na verdade se edificam sobre dois pilares, a hierarquia e a disciplina, e se isso não prevalecer, a cadeia de comando toda cai. Então é preciso, de fato, ter uma rigidez muito grande. Então as nossas visões diferenciadas não são exatamente quanto ao direito ou à aplicação do direito no caso concreto, porque nisso não há grandes divergências. A divergência maior são visões de mundo mesmo, acerca de como os comportamentos eles devem se pautar dentro da vida em sociedade. E quanto aos códigos penal e processual penal militar, eles são atuais ou não, precisam ainda ser reformados? Na verdade, são códigos que foram editados, pode-se dizer assim, em 1969. Eram decretos-leis que acabaram, sendo novados e adquiriram, então, status de lei ordinária, e hoje vivem como leis ordinárias, como os nossos códigos penal e processual penal militar. Eles representaram, para a sua época, avanços legislativos muito grandes, e ainda hoje eles têm disposições que eu considero vanguardistas e inovadoras. Mas é lógico que eles precisam ser aprimorados e ser adequados à realidade social cambiante, às novas mudanças do mundo. E para isso o próprio tribunal já deu, pode-se dizer assim, um pontapé inicial, porque nós temos hoje uma comissão formada dentro da própria Corte, eu presido essa comissão de reforma do Código Penal e Processual Penal Militar, que conta com a participação de vários segmentos da sociedade, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Militar, juristas renomados, pessoas oriundas das Forças Armadas, inclusive, porque são militares que já integraram a Corte, que hoje estão aposentados, mas que falam pelas forças, e as justiças militares estaduais, que também têm um interesse muito grande, porque o Código é comum a todos nós. O Código Penal Comum é aplicado também na Justiça Militar ou não? É aplicado, mas com exceções raríssimas, eu posso lhe dizer. Quando a rigidez do nosso código, porque o nosso código é um código muito duro e tem que ser, não é? Porque, vamos dizer, o bem penal tutelado é diferente da lei penal comum, mas quando a disposição jurídica, a norma, é muito rigorosa, nós atenuamos aplicando subsidiariamente o Código Penal Comum. Eu cito como exemplo, por exemplo, o concurso de crimes, não é? E também o crime continuado, porque as disposições são muito rigorosas. Então, para abrandar um pouco o rigor da lei,
nós aplicamos, mas em casos muito pontuais mesmo. E como é que é tratado o assédio moral na Justiça Militar? Na verdade, a Corte Militar, tal qual a Corte Penal Comum, né, nós não temos esse tipo previsto no nosso Código. Aliás, isso é realmente um desafio que se coloca ao Congresso Nacional, porque é um tipo que deveria ser regulamentado a nível federal pelo Parlamento. Só existem algumas disposições a nível estadual ou mesmo municipal. Mas existem dispositivos que, apesar de não ter esse nome em iuris, né, eles podem ser aplicados, vamos dizer assim, como uma espécie de penalização ao assédio moral, que é o psicoterror, é a violência, vamos dizer, no cotidiano do trabalho, que é a ofensa aviltante, a inferior, a violência contra a inferior, muitas vezes até os próprios crimes contra a honra. Então, se exige uma hierarquia, uma disciplina do subordinado com relação ao comandante, também do comandante é cobrado um tratamento humano e um tratamento respeitoso com relação ao seu subordinado. E nesse ponto, muito antes de se falar em assédio moral, que é uma novidade não tão recente, mas uma novidade hoje dentro do nosso direito do trabalho, que foi onde se iniciou, o nosso Código Penal já previa esse tipo de sancionamento para condutas que violassem o direito do inferior, daquele que de alguma forma mantém uma relação de subordinação hierárquica, funcional com aquele chefe, aquele superior que o comanda. Como magistrada, conta aí pra gente o que a senhora considera mais importante, a lei ou a justiça? Olha, é impossível fazer a justiça sem a lei. Então eu devo lhe dizer que a justiça é o fim último que todos nós, magistrados, né, legisladores e mesmo os membros do Poder Executivo que não legislam lato sensu, legislam stricto sensu, a presidente da República, no caso, editando medidas provisórias e decretos, mas enfim, a justiça é o objetivo último de toda a sociedade bem ordenada, é o que se quer, o que se almeja, a justiça como equidade, a justiça como imparcialidade. Então eu devo lhe dizer que fazer justiça é o que todos nós queremos, mas é impossível fazer a justiça fora da lei num Estado democrático de direito. Mas aí também eu reconheço, por um outro lado, que ao legislador é complicadíssimo prever todas as situações que podem surgir num mundo que muda com uma velocidade imensa. E eu cito como exemplo nosso Código Civil, que é recentíssimo, pode-se dizer, mas que de alguma maneira se encontra defasado, porque essa parte toda do biodireito não foi tratada. Ela é objeto de tramitação em leis esparsas que estão em curso no Congresso Nacional. Portanto, o papel do Poder Judiciário, no caso do magistrado, quando ele concretiza o direito, ele é fundamental, sobretudo em se tratando de garantias de direitos humanos, que foram clausulados como pétreos pelo Constituinte. E aí eu acho que o ativismo, talvez, seja a grande resposta a esses impasses que se colocam numa sociedade que funciona em tempo real, diante de um Congresso Nacional que não pode funcionar na mesma velocidade. A senhora é a única mulher a chegar ao STM, um ambiente predominantemente masculino. É verdade. Existe preconceito entre os colegas? Não existe nenhum tipo de preconceito. Ao contrário, eu acho que a cortesia, a gentileza imperam até muito mais pelo fato de eu ser mulher. E eu agradeço os meus colegas por isso. Eles são extremamente corteses, são cavalheiros. Não existe esse tipo de discriminação. Agora, a discriminação que eu sinto é com relação à sociedade como um todo. Veja bem, numa corte que é a mais antiga do Brasil, que tem 204 anos de existência, é mais antiga do que o próprio Supremo Tribunal Federal, eu ter sido a primeira mulher e ainda continuar sendo, é um sintoma de que ainda existem muitos espaços a serem conquistados pela mulher, e a discussão sobre o empoderamento da mulher é uma discussão que realmente exige muita luta e muito esforço da nossa parte para nós alcançarmos os cargos de poder. Muito obrigada.
No próximo bloco, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, vai conversar com a gente sobre a reforma política. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, falou sobre o direito e a justiça militar. Agora vamos abordar a reforma política. Ministra, o segundo turno das eleições deste ano registraram 19,2% de abstenção, o maior índice no segundo turno das eleições municipais desde 1996. Como é que a senhora avalia esse recente processo eleitoral? Eu avalio esse processo eleitoral de uma forma muito positiva. Eu acho que correram muito bem as eleições, não houve grandes transtornos, praticamente todas as urnas foram informatizadas, portanto, isso evita fraudes eleitorais. Agora, eu fico surpresa, eu realmente desconhecia esse dado estatístico, mas eu acho lamentável, porque votar é um direito e não um dever. E quando a sociedade perde a oportunidade de se manifestar politicamente acerca das suas opiniões sobre a construção e a formação da vontade do Estado, ela amanhã não tem o direito de se queixar de eventualmente algum ato ou alguma decisão não ir ao encontro das suas pretensões. Agora, 19,12% de abstenção. Esse número é preocupante, né? Muito preocupante, quase 20% do eleitorado. É muita coisa. E é surpreendente, porque eu vejo a nossa democracia de uma forma cada vez mais otimista. Acho que hoje nós podemos dizer que a democracia brasileira está plenamente consolidada, as eleições são livres, não existe nenhum tipo de pressão, a justiça eleitoral funciona e funciona com muita excelência. Portanto, é decepcionante que o cidadão brasileiro não faça uso de um direito tão importante quanto o de votar. Na sua opinião, o que precisa ser mudado ou aprimorado no sistema eleitoral brasileiro? Existem várias propostas, elas foram consagradas pelos PLs 2.679 e 1.712 de 2003, que traz uma série de inovações, como a lista fechada, como o voto e legenda, como o financiamento de campanha, que eu acho que é uma matéria muito importante, que deve ser discutida mesmo e com muita seriedade. Enfim, dentre outras matérias que foram sendo tratadas. Mas, efetivamente, eu vejo que quem faz hoje e promove a grande reforma política é o Poder Judiciário. Foi o Supremo, inicialmente o Tribunal Superior Eleitoral e posteriormente o Supremo Tribunal, que decidiu sobre questões de fidelidade partidária, que me parece ser extremamente importante. Então, o Judiciário está tomando a frente de um papel que, em tese, deveria caber ao Poder Legislativo. A implementação dos institutos da democracia direta auxiliariam o aperfeiçoamento da democracia? Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que os institutos da democracia direta, o referendo, o plebiscito e as leis de iniciativa popular, que são as únicas que contemplam a nossa Constituição, porque, lamentavelmente, outros institutos que a democracia direta poderia, em tese, consagrar, o nosso Constituinte não inseriu no texto, na lei maior. Eu acho que eles contribuem plenamente para o aperfeiçoamento e para um diálogo mais próximo, pode-se dizer assim, entre o Estado e o cidadão. Então, eu exemplifico o plebiscito, o referendo popular, são institutos extremamente valiosos para se aferir, né, a sintonia da sociedade com relação a atos que estão sendo praticados pelo governo, normalmente, ou mesmo leis que são editadas pelo Poder Legislativo, se elas são aprovadas ou não pela vontade popular. Então, para a senhora, o plebiscito e o referendo são experiências históricas bem-sucedidas? Bem-sucedidas, e nós temos exemplos disso na nossa história recente e um pouco mais remota. Houve o plebiscito em 1961, quando o Brasil restaurou os poderes ao então presidente João Goulart, né, e optou pelo presidencialismo ao invés do parlamentarismo, e também, logo após a edição, a promulgação da Constituição de 1988, quando o Brasil também optou entre a monarquia, a república, o parlamentarismo e o presidencialismo, e prevaleceu a nossa tradição histórica de república presidencialista.
E mais recentemente houve também o referendo do desarmamento, não é? Onde, bom, eu votei não, eu entendo que a sociedade civil não deveria portar armas, mas não foi essa a vontade da maioria e, como diz o jargão popular, vox populi, vox dei. Ministra, geralmente o cidadão vota no candidato e não no partido. Para a senhora, o mandato eleitoral pertence ao candidato ou ao partido? Na verdade, eu entendo, tal qual sufragou o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que o mandato pertence à agremiação partidária e não ao candidato. Ele apenas disputou, mas para isso, para que ele pudesse inclusive disputar as eleições, ele teve de ser referendado, passou por uma convenção partidária que o indicou. Então, é um vício da nossa política, eu reconheço, que o cidadão ele tem uma vinculação direta com o candidato e não com a agremiação, não com o partido político. Talvez seja um ranço do coronelismo, do populismo que marcou a nossa história constitucional e institucional. Mas eu não tenho dúvidas que o mandato ele é permeado por uma relação tripartite, que é o povo, né, o eleitor, o candidato, que é o mandatário, que recebe a incumbência de representá-lo junto ao parlamento, e a agremiação partidária. Então, vamos dizer assim, essa triangulação na relação de poder que existe, ela tem que ser respeitada. E nesse sentido, né, eu achava inconcebível essas mudanças, essas migrações de candidatos que se elegiam para um partido político e logo após eleitos migravam para outros, num total desrespeito ao partido sobre o qual ele se elegeu, a legenda sobre a qual ele se elegeu. E eu entendo que foi propedêutica, foi pedagógica a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, e inicialmente do TSE, porque isso aprimora inclusive a escolha democrática. O cidadão hoje, ele ao votar, ele vai pensar não apenas no candidato em que ele está elegendo, mas vai pensar também no partido que ele integra. E isso é fundamental. Isso é fundamental, até porque na divisão das cadeiras, no quociente eleitoral, no quociente partidário, que é uma conta complicada, que eu não sei fazer bem, né? Mas essa conta, essa distribuição é dada de acordo com a obtenção dos votos do partido como um todo. Então a distribuição das cadeiras, ela observa esse quantitativo. Então me parece extremamente injusto e detrimentoso para o regime democrático que os candidatos possam ficar migrando e pulando de um partido para o outro, sem qualquer tipo de sanção. Isso é prejudicial à agremiação política e é sobretudo prejudicial à democracia e ao eleitor que votou, pelo menos presumivelmente, que votou num determinado candidato, que se filiou a um determinado partido de acordo com determinadas propostas ideológicas. Você também avalia isso, né? A sua afinidade ideológica. E de um momento para o outro ele pode migrar, não é, por uma linha completamente diferente. Isso eu entendo que há também um desrespeito à vontade eleitoral. Muito obrigada. No próximo bloco, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, vai falar sobre a violência contra a mulher. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o direito e a justiça militar e também a reforma política. Agora, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, vai falar sobre a violência contra a mulher. Ministra, a violência contra a mulher no Brasil e no mundo vem sendo tratada como uma questão de política pública. No Brasil, dados da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW, informam que a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência. Na sua opinião, o que deve ser feito para evitar essas agressões? Na verdade, a sua pergunta já traz a resposta. Implementar ações afirmativas, de modo que essa grave violência, que é perpetrada não apenas contra a mulher, mas contra o gênero humano, porque é uma violência aos direitos humanos, ela seja obstaculizada ou ao menos diminuída.
eu tenho dados estatísticos assustadores, né, que demonstram que de 1998 a 2008, 42 mil mulheres foram assassinadas, hoje se chama femicídio, e normalmente essas agressões são perpetradas por pessoas com quem elas mantêm uma relação de afeto dentro da sua própria casa. 42% das mulheres são assassinadas dentro de casa, em contraposição a 17% dos homens que também sofrem esse tipo de violência, não é, dentro das suas próprias residências. É uma violência grave e que tem que realmente ser enfrentada, né, com coragem e determinação pelo poder público. Até o momento, quais foram os avanços legislativos alcançados no país em favor dos direitos das mulheres? Não, foram várias leis, sem dúvida nenhuma. Não é? Eu começo citando o Código Civil. O Código Civil de 1916 tratava a mulher casada como relativamente capaz. Ela era equiparada ao silvícola. Imagina que coisa absurda. Ela era tutelada pelo homem. É claro que o vigente Código Civil, ele colocou a mulher numa situação de igualdade ao homem. E a Constituição, ela consagrou uma série de avanços. O direito das presidiárias de poderem amamentar o seu filho, né? A igualdade absoluta entre os cônjuges, inclusive no que diz respeito a direitos e deveres. Hoje não existe mais uma separação, né? O privilégio da mulher ficar com a guarda dos filhos, hoje a guarda é compartilhada. Então eu acho que isso é uma conquista de gênero, apesar de que favorecer o homem, mas é sem dúvida nenhuma uma conquista em prol da igualdade de gênero. E existem uma série de outros dispositivos, né? Leis, por exemplo, elas dão direito à mulher, por exemplo, de ter um mínimo de participação dentro dos partidos políticos, é a chamada lei do batom, né? Então, foram vários os dispositivos, foram vários os avanços, mas o principal deles, sem dúvida alguma, é a chamada Lei Maria da Penha, a Maria da Penha tem uma história trágica. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do seu marido, e quando se descobriu, ele praticamente foi julgado e pegou 2 anos de prisão, ou estava prescrito, eu não sei. O fato é que a Justiça Nacional não correspondeu às expectativas para um crime tão violento. Ela recorreu então à Corte Interamericana de Direitos do Homem, e a Corte Interamericana editou uma recomendação, porque eles não obrigam, eles recomendam, né, aos países integrantes do Pacto de São José, editou uma recomendação de que o Brasil deveria tratar com maior seriedade a questão da violência contra a mulher, nomeadamente da violência doméstica. E com base nessa recomendação é que surgiu a Lei Maria da Penha, que hoje tem uma série de avanços em favor da violência de gênero, mas dentro do âmbito doméstico. Como é que a senhora avalia a aplicação da Lei Maria da Penha nos últimos 5 anos e o que ela representa? Bem, eu não tenho esses dados estatísticos, mas até onde eu sei, a questão da violência contra a mulher, né, aumentou assustadoramente. E eu acho que a violência não foi a violência que aumentou. As mulheres passaram a ter coragem de denunciar a violência que sofriam, né? Por isso é que hoje a visibilidade é tão grande. Eu acredito que os níveis de violência sejam iguais ou até mesmo maiores ou menores, enfim, eu não sei exatamente esse quantitativo, mas o fato é que hoje a mulher tem coragem de procurar uma delegacia especializada que vai tratá-la com dignidade, que vai tratá-la até com uma certa, vamos dizer, cortesia que muitas vezes um homem não tem na hora de pegar uma mulher vitimizada. O homem talvez veja isso de uma forma menos aviltante quanto a mulher vê, não é? E nesse sentido, eu acho que a lei ela foi fundamental porque ela deu às mulheres a coragem que elas necessitavam para reagir. E aí os dados passaram a ser mais transparentes, a violência passou a ser mais visível e, enfim, todos os mecanismos que a lei contempla de proteção à mulher, como as medidas protetivas, o afastamento do agressor do lar, a supressão do uso de armas, se ele tiver, a colocação da mulher e dos filhos menores em casas de abrigo, enfim, a proteção contra o agressor, isso encorajou a mulher vitimizada a reagir, né? E a não aceitar
com tanta complacência quanto as gerações anteriores aceitavam, né, esse tipo de violência que é tão aviltante, que afronta a sociedade como um todo. A Lei Maria da Penha, ela é aplicada também na Corte Militar? Lamentavelmente, não. A Lei Maria da Penha, ela é aplicada sim pelas Cortes Militares Estaduais. Elas aplicam. Porque as Cortes Militares Estaduais, elas têm uma competência diferenciada da Corte Militar da União. Não é? Nós julgamos os crimes militares perpetrados contra as Forças Armadas e as instituições militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. As justiças militares estaduais julgam apenas os militares das forças auxiliares, que são os polícias militares e os bombeiros. Quando acontece um tipo de violência, eles aplicam. Nós não aplicamos porque o Código Penal Militar, ele diz que só se aplicam os crimes definidos no Código. E a Lei Maria da Penha é uma lei mista, ela é uma lei penal e ao mesmo tempo uma lei civil, porque tem medidas cíveis. As medidas protetivas, por exemplo, são de caráter civil. Então, infelizmente, nós não aplicamos, apesar de que eu tenho uma posição que eu sou vencida na corte, não é? De que eu declino o foro para a justiça comum. Eu declino por entender justamente que a mulher, que aí no caso seria a mulher militar, vítima do militar, que é militar contra militar, é a possibilidade que o Código prevê. Não é? Que a mulher militar, ela tem que receber o mesmo tratamento e tem que ter os mesmos direitos da mulher civil. Senão estaria criando uma desigualdade de gênero, uma desigualdade entre mulheres que não se justifica. Você teria mulheres de primeira categoria e mulheres de segunda categoria, aquelas que são protegidas pela lei e aquelas que não são, aquelas que são protegidas só pelo Código Penal Militar, que só pune por meio da lesão corporal ou do homicídio se acontecer, mas normalmente quando acontece homicídio não é a Lei Maria da Penha que vai decidir, vai ser o tribunal do júri, não é? Então nós apenamos ali como lesão corporal de natureza grave, leve ou levíssima, desconsiderando todo o outro tipo de violência que a lei contempla, que é a violência psicológica, a violência material. Tem uma série de outras violências que são cometidas contra a mulher que, lamentavelmente, um Código de 1969 não pode sequer imaginar que, além de tudo, foi editado sob uma sociedade muito mais machista e muito mais sexista do que a que nós vivemos hoje. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Bom, meu nome é Samuel Uchoa, sou magistrado aposentado, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Eu escolhi a magistratura como profissão porque sempre fui muito ligado às leis. Inicialmente eu tinha um escritório de contabilidade e sugiro e dou uma dica para quem pretende seguir essa profissão, que comece a estudar durante a graduação. Faça um bom curso de graduação que facilitará bastante o estudo para o concurso da magistratura. Agradeço à ministra Maria Elizabeth pela entrevista. Sou eu quem lhe agradeço, Renato, e também a Associação dos Magistrados Brasileiros, pela oportunidade de falar sobre temas tão palpitantes que me dizem respeito diretamente não só como mulher, mas também como magistrada da Justiça Militar da União. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail, brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.